Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Suelen Martins e eu sou professora de literatura. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a terceira geração do modernismo, a partir da perspectiva da Clarice Lispector, que foi, com certeza, uma grande representante da prosa, da narrativa intimista da terceira geração do modernismo. Por isso, eu já deixei, inclusive, a palavra intimista. Quando a gente fala na palavra intimista, sempre vem à nossa cabeça a ideia de íntimo. É ou não é? Aquilo que está mais próximo de quem eu sou, do meu eu, o que há de mais íntimo em mim. E a Clarice Lispector, ela foi exímia nessa narrativa de cunho intimista. A Clarice Lispector, gente, inclusive, foi uma autora que quebrou com a expectativa de muitos críticos da época a respeito do que é uma narrativa. Isso porque muitos críticos criticaram o escrito da Clarice Lispector por considerar que nada estava acabado, que ainda tinha muito por vir naquela narrativa lida por eles. Isso porque a Clarice Lispector, ela rompeu muito com essa noção de narrativa que tem um começo, um meio e um fim. E ela deixou muitas narrativas com esse tom de que algo estava inacabado, que tinha algo ainda por se fazer. Então, ela trouxe essa nova perspectiva de narrativa para a cena em pleno contexto de geração modernista, terceira geração modernista. Bom, a Clarice Lispector também, ela foi muito lembrada e é muito lembrada até hoje, exatamente por usar o fluxo de consciência em suas obras, em suas narrativas. Quando eu falo em fluxo de consciência, eu estou falando dos pensamentos mais profundos das personagens. Então, ela usou essa técnica narrativa muito interessante. Ou seja, o leitor, a partir dessa técnica, tem, então, acesso aos pensamentos mais profundos da personagem. As diversas camadas da mente humana. Então, esse é um mérito da Clarice, de ter inaugurado exatamente o que a gente chama de fluxo de consciência. Quando nós pensamos em obras da Clarice, nós temos alguns nomes que são muito interessantes para que vocês consigam lembrar. Então, a Clarice Lispector fez A Hora da Estrela, que é uma obra belíssima, que tem como personagem a Macabeia, uma moça muito simples, nordestina, que vem para o Sudeste, que sonha em ser uma estrela, sonha em se sobressair. Então, nós temos acesso exatamente a esses pensamentos da Macabeia em A Hora da Estrela. O final dela é muito surpreendente, porque ela é atingida, atropelada por uma Mercedes. Então, ela ganha uma notoriedade por conta desse acidente que ela sofreu. E é interessante porque o símbolo da Mercedes também é uma estrela, então a gente consegue ver aí essa relação desses símbolos com, inclusive, o título da obra. Nós temos uma aprendizagem, o livro dos prazeres, a paixão segundo GH, que são obras em que você consegue ver exatamente essa técnica narrativa da Clarice que rompe essa ordem canônica certinha de começo, meio e fim e ainda por cima trabalha com a perspectiva de fluxo de consciência. Bom, pessoal, como vocês conseguiram ver, a Clarice dá pano para manga. Ela tem um trabalho muito sofisticado no que diz respeito às questões
de escrita. Vale muito a pena ter acesso a esse universo fantástico da Clarice, esse universo sensível dessa autora que conquistou muita gente, criou uma certa resistência em alguns que não conseguiram inicialmente entender o seu estilo, mas que até hoje nos causa muita, mas muita alegria na hora de fazer as leituras, exatamente por conta desse trabalho super sofisticado quando a gente fala em técnica narrativa. Bom, pessoal, agora vocês já conseguem entender perfeitamente como é que a Clarice trabalha, como ela trabalhou essa literatura de terceira geração. E, claro, independentemente de ser uma questão ou não do Enem, quando você bater o olho, vai conseguir lembrar dessas dicas que eu dei aqui hoje, tá bom? Um abraço para vocês e nos vemos em outra ocasião.